Queridos, eu quero agradecer mais uma vez o pastor Roberto, que nos traz aqui. Eu sou formado pelo Instituto Luterano de Santa Catarina em Comunicação Social. Eu trabalho na área de comunicação desde os meus 14 anos, eu estou com 44 anos. Então, já são aí 30 anos trabalhando nessa área de comunicação, rádio, televisão e jornal. E por conta do que nós temos com os Dedos de Davi, que é o grupo que eu participo, nós já rodamos esse Brasil e já vimos muita coisa boa e também coisas que não são tão boas assim em relação ao funcionamento da igreja e às atitudes da sua liderança. Por isso, eu e o pastor Claudinei, esse rapaz é mais bonito do que eu ali, ele é meu irmão mais velho. Ele não pôde vir hoje aqui porque o pastor Cizino trancou ele lá, ele não pôde escapar, ele trabalha com o pastor Cizino. E ele é formado em psicologia pelos Estados Unidos, e eu e ele decidimos preparar este curso que nós já estamos dando já há algum tempo. Só que em Santa Catarina já são mais de 15 mil pessoas que fizeram esse curso de comunicação e liderança. E eu fico feliz por estar aqui para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais sobre isso. O livro que vocês receberam, esse livro aqui, permitam-me pegar aqui, esse livro aqui é de vocês, então vocês não vão pagar nada. É claro que eu não vou conseguir dar todas as matérias que estão aqui, até porque a parte da psicologia que o Claudinei que dá, ele não está aqui, mas vale a pena depois você ler. Outra coisa, esse livro como é seu, nós vamos estar acompanhando no telão e no livro ao mesmo tempo. Então aquilo que você achar interessante, que você, se ouviu alguma coisa eu falar e você não tem ali no texto, mas achou interessante, escreva. Se está no texto, sublinhe. Por quê? Porque quando eu faço isso, por isso que as nossas Bíblias são todas riscadas, porque quando eu risco um texto, quando eu destaco alguma coisa no texto, eu coloquei na minha cabeça que aquilo dali é importante. Passa o tempo, quando eu for ler o texto de novo, eu vou me lembrar exatamente por que eu risquei aquele texto ali. Então, aproveite, fique à vontade. Só não vai fazer o bonequinho, o Zé Palito do Kennedy, porque eu não sei por que, pastor Roberto, todo mundo que faz o meu Zé Palito exagera no tamanho do nariz, não sei por que, né? Então, se você fizer, não exagera tanto o tamanho do nariz, tá bom? Na última página, você vai encontrar este formulário. Eu queria que você prestasse atenção no preencher o seu nome corretamente, porque você vai receber na sua casa, pelo correio, um certificado que o Instituto do Claudinei vai emitir para você. Então, coloque lá direitinho, até porque tem gente que não gosta de receber um certificado com o nome errado, né? O meu nome completo é Clary Kennedy Nunes, Clary Kennedy tudo junto. Aí tem gente que coloca Clary Kennedy Nunes. Aí vem a correspondência lá para mim. A ilustríssima senhora Clary Kennedy. Ai, amor, obrigado. Né? Então, coloca lá o nomezinho bem correto, né? Coloca o seu nome, nascimento, se você tiver e-mail, a rua, para que o correio possa entregar o seu certificado. Se você é casado, coloca o seu cônjuge aqui, o telefone, a congregação que você participa, o cargo que você exerce na congregação, se é líder, se é músico, se é dirigente, se é recepcionista. Não, eu não tenho nenhum cargo, então coloca ali, membro, e o nome do pastor responsável pela congregação. Vamos começar então. O nosso curso hoje ele vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a teoria da comunicação. O que é a comunicação, como ela se procede. Depois nós vamos ver alguns tipos de comunicação. Depois vamos ver como Jesus usava a comunicação para chegar às pessoas. Aí nós vamos ter um coffee break, é isso, Kézia? Vamos ter uma paradinha para você ir lá no banheiro, tomar um cafezinho. E daí, no segundo momento, aí vai vir a coisa boa do curso, que é a comunicação na prática. Aí vai ser, para mim, a melhor parte, é o final, que você vai entender primeiro a parte conceitual e depois a gente vai fazer nessa questão da parte prática. Vamos lá, então? Abra o seu livro na página número 7. Vamos falar um pouquinho sobre teoria da comunicação. O que é a comunicação? Há um ditado que diz que quem não se comunica, se trombica. Então a comunicação é feita em todos os
essas áreas. A comunicação estuda os processos da comunicação humana que envolve a troca de informações e utiliza sistemas simbólicos como suporte para esse fim. O que é suporte? É algo que segura, que sustenta. Então a comunicação não é nada mais do que troca de informação, e para ter essa troca, o suporte são sistemas simbólicos, ou seja, todas as mensagens enviadas por internet, por pager, por mímica, por escrita, o assovio, é ou não é uma comunicação? É uma comunicação. Tudo que eu envio, algo de comunicação, é comunicação. Até o índio, quando fazia a fumacinha lá, aquela fumacinha subia, era uma comunicação. Tinha um suporte para aquilo, tinha um suporte. A fumaça era o suporte, mas chegava à pessoa aquele tipo de comunicação. Então tudo é comunicação. Todas elas permitem interagir com outras pessoas e efetuar algum tipo de troca informacional. Então, para resumir, comunicação nada mais é do que a troca de informação, e para isso tem que ter um suporte. O suporte são os símbolos para conseguir entender. Nós temos aí na página 8 alguns componentes da comunicação que são os elementos centrais do processo de comunicação. Vamos lá então, vamos ver quais são os elementos centrais do processo de comunicação. Quem é? Emissor. Alô, alunos, quem é? Emissor, receptor e mensagem. Esse é o tripé da comunicação: emissor, receptor e mensagem. Quem é o emissor? Quem emite, quem fala, quem envia. Então, o emissor é quem envia a mensagem. Se o emissor é quem envia, quem é o receptor? É quem recebe, quem está ouvindo, quem está chegando. Agora, pastor Roberto, eu sou emissor e o senhor é receptor. Eu fico olhando para o senhor sem fazer absolutamente nada, assim. O que o senhor vai fazer daqui a pouco? Vai perguntar o que para mim? Está olhando aí o que, Bocó? Quando uma pessoa fica olhando muito tempo para você, sem dizer nada, o que você faz? Primeira coisa, você vê se o cabelo está direitinho. O cabelo está direito, não tem baba na boca, aí tu pergunta o que é. Por quê? Porque eu só tenho comunicação se tiver o emissor, o receptor e se eu tiver a mensagem. Se não tiver a mensagem, não é comunicação. Ah, Kennedy, mas quando eu estava apaixonada, não precisava dizer nada. Mas o olho fala, os olhos falam, irmão. Só aquele olharzinho assim, ó, já sabia, né? Por quê? Porque a mensagem, muitas vezes, ela tem várias formas de mensagem. E às vezes não é verbal, nós vamos ver isso lá na frente. Às vezes ela é por corporal, tantos outros tipos. Mas se não tiver a mensagem, não tem comunicação. Não adianta ter o emissor e a mensagem e não tiver quem escute, o receptor. Não adianta ter o receptor, a mensagem, Bíblia, se não tiver quem pregue, quem fala. Então esse tripé de emissor, receptor e mensagem é a base da comunicação. Só que nós temos que considerar que nós temos outros 3 elementos que são importantíssimos na comunicação. Além do emissor, do receptor e da mensagem, eu não posso desconsiderar esses 3 elementos. Ou eu poderia dizer que o sucesso da comunicação é quando eu valorizo e sei trabalhar estes outros 3 elementos. Que são eles? Vamos lá, quem é? Código, canal e contexto. O que é o canal da comunicação? É como e por que e por onde a minha comunicação vai chegar. Então eu vou mandar uma carta para você. O canal o que é? O papel. Eu vou fazer uma ligação para você. O canal o que é? O telefone. Eu vou conversar com você. O canal o que é? A fala.
Então, o canal é como a minha mensagem vai chegar no receptor. Canal. O que é o código? O código é como a pessoa, o meu receptor, vai compreender a minha mensagem. Vocês só estão compreendendo a minha mensagem porque o meu código está em português. Se eu estivesse falando espanhol, acá pouca gente estaria entendendo esse seminário. Tá vendo? Por quê? Já troquei o código, vocês já não. Quando vem um pregador de fora que não fala português, vem junto o intérprete. Por quê? Porque ele vai passar a mensagem dele, que está num código distinto do meu, para um código que eu compreenda. Mas o código, muitas vezes, não é só a língua que eu estou falando. O código pode ser a roupa que eu visto. Se você passar aqui pelo São Luís e ver uma pessoa toda de branco, caminhando na rua, você vai dizer assim, ou é médico ou é pai de santo. Né? Por quê? Porque a roupa já identifica. Se você vê uma mulher lá no centro de Criciúma, passando com uma burca na cabeça, você vai olhar ela e vai dizer o que ela é? Muçulmana. Por quê? Porque o código é muitas vezes a roupa. Agora o código pode ser a forma que eu vou cumprimentar. Quando os assembleanos, nós assembleanos, nos vemos, o que a gente diz? Mas senhor, irmão, quando é da igreja do Evangelho Quadrangular, paz. Quando é da Congregação Cristã do Brasil, paz de Deus, irmão. Quando é os maloqueiros lá, aí beijo, beleza? Por quê? Porque cada um tem o seu código. Mas muitas vezes o código não é a expressão do cumprimento de Pai do Senhor, ou pais de Deus. Muitas vezes o código é como eu vou cumprimentar. Quer ver? Quando você vai cumprimentar uma pessoa, e essa pessoa, ela pega o dedo indicador e aperta aqui no pulso, assim ó, ela vai cumprimentar, ela aperta e solta. Sabe o que é isso aqui? É o código de cumprimento dos maçônicos. Então quando você cumprimentar uma pessoa que ela fizer isso daqui, ela está perguntando, é maçom ou não? Se ela apertar, aperta para mim. Se ele apertar, aperta aqui. Apertou, soltou, eu já vou saber no cumprimento que ele é maçom. Então eu vou falar com ele códigos da maçonaria. E se eu chego e aperto e ele não sabe o que é, eu digo, tá bom, então não sabe o que é, não sei. Sabia disso? Não. Já valeu ter vindo. Obrigado, querido. Então o que é isso? São códigos. Códigos que existem na comunicação. E o contexto, o que é? O contexto é o seguinte: eu preciso saber aonde eu estou, que existe um contexto que pode facilitar a minha comunicação. Ou, se eu não prestar atenção no contexto, eu, em vez de comunicar, eu vou me estrumbicar. Quer ver? Você chega aqui, você é da igreja, Assembleia de Deus, pentecostal. O pastor Cláudio chega aqui e diz assim: ô irmãos, hoje o culto vai pegar fogo, nós vamos sair daqui queimando. Você diz o quê? Amém. Glória a Deus, por quê? Hoje vai ser reteté. Agora imagine uma pessoa que vem pela primeira vez aqui. Agora vai pegar fogo, nós vamos sair daqui queimando. A primeira coisa que ele faz, onde é que está a porta de saída? Porque a hora que pegar fogo, eu saio vazando aqui. Por quê? Porque o contexto dele é diferente do nosso contexto. Então, nós precisamos saber aqui. Por exemplo, eu estou na igreja, então eu digo, irmãos, pega a sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 9. Por que eu digo, pega a sua Bíblia e abra em 1 Samuel? Porque você vem para a igreja, quem vem para a igreja vem com Bíblia. Agora não dá para eu ir lá no casamento da Késia e dele lá dizer assim, irmão, vamos fazer uma leitura, abra a sua Bíblia. Você vai dizer assim, oh, irmão, eu vim aqui para comer, não é para ler a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes no rádio a gente ouve as pessoas dizer assim, pega a sua Bíblia e abre. Como é que o irmão que está dirigindo o carro lá vai abrir a Bíblia? Então não é, dobra o seu joelho onde você está. Não dá, por quê? Porque o contexto é diferente. O contexto é diferente. Quer ver? Eu estou aqui na igreja e eu vou começar o Espírito, e isto fala da emoção coletiva. Emoção coletiva, isso daí a gente já vai para a parte onde o Claudinei fala da emoção coletiva. E eu começo, o que é emoção coletiva? Eu vou falando, e eu vou dizer assim,
eu estou sentindo um frio aqui. E quando a pessoa diz que está sentindo um frio aqui, se todos estão prestando atenção na comunicação, se a comunicação está sendo convincente, se você diz assim, eu também passou um frio aqui. Por quê? Emoção coletiva. Isso quer dizer o quê? Eu posso estar num culto abençoado e dizer, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, eu sinto o Shekinah de Deus aqui dentro, eu sinto o perfume de Deus aqui dentro. E tem muita gente que vai dizer, glória a Deus, por quê? Porque está no mesmo nível espiritual meu e eu passo a sentir também. Isso dentro da igreja. Agora, como é que eu vou fazer isso lá no rádio? Irmão, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, eu estou sentindo o Shekinah de Deus. Sinta aí na sua casa onde tu está, sinta o mesmo cheiro que eu estou sentindo aí na sua casa. E o irmão está lá no banheiro. Com contexto diferente. Então eu não posso fazer. O irmão vai dizer, não, irmão, esse cheiro aqui não tem nada de Espírito Santo. Deus o livre, se o Espírito Santo for assim, Deus o livre. Por quê? Contexto. Então eu que me comunico, eu preciso saber o contexto que eu estou, para que nesse contexto eu possa saber utilizar elementos da comunicação que possam compreender melhor o assunto. Essa figura vocês têm aí no livro de vocês. Aqui está o emissor, que é o que fala. O receptor é o que recebe. Mas só tem comunicação se tiver a mensagem. A mensagem só chegará ao receptor se tiver um canal. Ela será compreendida pelo receptor se tiver o mesmo código. E eu não posso me esquecer do contexto. Essa é a parte mais bruta e teórica e conceitual da comunicação. Tá bom até aqui? Entenderam? Tá legal? Podemos ir? Vamos lá então. Agora a semiótica, quem já fez essa matéria na faculdade sabe que essa matéria é chata que só vendo, porque trabalha com signos e significados. Oh meu Deus do céu, meu Jesus, sempre um professor de semiótica às vezes também é daqueles camaradinhos assim que quer ver botar sexta-feira nas últimas aulas, aula de semiótica, é para acabar, né? À noite assim, oh Jesus. Mas a semiótica ela é legal porque ela trabalha com signos e significados. A semiótica diz que o ato de se comunicar é a materialização do pensamento ou sentimento em signos conhecidos pelas partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? Emissor e receptor. Então a semiótica diz que a comunicação é quando as partes envolvidas materializam um sentimento ou pensamento em signos conhecidos da mesma forma. Por exemplo, quando você vê este signo aqui, o que significa? Uma igreja. Quando você vê este signo aqui, o que significa? Ó, já ouvi dois aqui. Cristianismo e peixe. Eu fui dar essa palestra lá em Xanxerê e tinha um vereador do PSC, ele disse, é do meu partido, deputado. Então é 3 já. Então isso quer dizer o seguinte, quando você coloca esse peixinho atrás do seu carro, vai depender da pessoa, partes envolvidas, como ela consegue saber o significado daquele signo. Então você colocou o peixinho lá atrás do teu carro. A pessoa que não sabe nada, ela vai olhar e diz assim, aí vai um pescador. O outro vai olhar, o político vai olhar e assim, é do Partido Social Cristão. O crente vai olhar e vai dar uma aceleradinha para passar, vai se olhar. Por quê? Porque cada um entende da sua forma o significado do signo. Então a comunicação, o segredo é eu saber exatamente isso. Conseguir entender que o meu receptor, a pessoa que está me ouvindo, ela consegue saber do mesmo jeito o significado do signo que eu estou fazendo. Esses símbolos são transmitidos pelo emissor e reinterpretados pelo receptor. O que é isso? É você lá no centro, lá passando, quando está passando na praça, passa o irmão, aí tudo de longe, aí o outro, o que foi? Não entendi nada do que ele falou, não entendi nada. O que é isso? É você tentando
reinterpretar aquilo que a pessoa mandou. Agora, olha só que interessante, o grau de conhecimento não é inteligência, é conhecimento. Qual é a diferença do conhecimento e da inteligência? Conhecimento é eu saber que isso daqui, para abrir, eu preciso fazer isso daqui. Agora, se eu não tivesse o conhecimento que isso daqui abre e fecha, eu poderia ser uma pessoa que poderia resolver o pi, que é 3,14, ou a raiz quadrada, não sei o que, mas se eu não soubesse, eu não poderia. Com conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. Aqui diz que o grau de conhecimento de cada pessoa determina a capacidade de interpretação. O que é isso, Kennedy? Quem nunca teve acesso a computador, quem nunca mexeu com computador, quando vê esta figura aqui, ela não diz absolutamente nada, a não ser o básico. O que é o básico? São 4 quadradinhos que parece que está voando e cada um de uma cor. Isso é para quem não tem conhecimento de computador. Quem já teve acesso ao computador, quando olha essa imagem, o que significa? Windows, que é um software de computação. Então, é o conhecimento. Não é que você seja menos ou mais inteligente. É que você teve acesso ao conhecimento e daí consegue interpretar melhor aquilo. Outro componente que existe na comunicação é o ruído. O que está escrito lá? Ruído. Ruído. O que é o ruído na comunicação? O que é? Interferência. O que mais? Som. O que mais? Chama atenção aí. Chama atenção. Será que tem ruído silencioso na comunicação? O que é o ruído da comunicação? Tudo que interfere na comunicação é ruído. Tudo! O ruído, o som, a interferência, o celular ligado. O que é? Já criou um ruído. É você estar no lado aqui e daqui a pouco tem uma pessoa lá babando, dormindo, daí tu fica olhando o cara e tu não está mais prestando atenção em quem está falando. O ruído é o barulho, é a criança, é o ônibus que passou lá, é o bebê chorando, é a tua preocupação, tudo é ruído. Quando eu estou falando aqui com vocês, sabe o que eu estou disputando com vocês? A audiência de vocês. Sabe o que é a audiência de vocês? A atenção de vocês. Vocês estão todos aqui me olhando porque o que eu estou falando está sendo bom vocês ouvir e eu não estou sendo chato no falar. Por isso que eu estou, porque se eu não estivesse aqui falando algo que fosse do teu interesse e se eu fosse chato, você já tinha olhado o relógio para saber que hora é, você já tinha vontade de ir lá no banheiro, já estava querendo vazar. Por quê? Porque não tem outras coisas que estão concorrendo comigo e eu vou perder a tua audiência. Então o ruído é tudo o que acontece para atrapalhar a minha audiência. Então tem 3 ruídos silenciosos. Primeiro ruído silencioso, a fome. Olha o Jeová falando aqui. O camarada trabalhou o dia todo, veio para a igreja morto da fome, não deu nada. Aí o pastor vai começar a pregar sobre multiplicação dos pães. Oh Jesus, acabou com tudo. Por quê? Porque de repente o pastor vai estar pregando lá e vai virar um salsichão lá e só falta o pão. Por quê? Porque o pastor está falando exatamente daquilo que eu estou passando fome. Outro ruído, o sono. O camarada acordou cedo, como eu e o Gaspar hoje. Saímos 5 horas da manhã lá de São José do Cedro, lá no extremo oeste do estado. Acordamos cedo, estamos mortos de sono. Aí a gente vem para o culto, aí o pastor, o irmão está cantando, ou está pregando, não está muito bom. E a gente começa. Daqui a pouco a gente diz assim, eu vou lá fora lavar o rosto, porque senão eu vou dormir aqui. Por quê? É um ruído. O ruído está me prejudicando, eu compreender. Agora o ruído mais comum na igreja, qual é o ruído mais comum na igreja? A preocupação. O camarada vem para a igreja preocupado com o cheque que vai cair amanhã. Olha o Jeová falando aí, irmão. Aí o camarada dobra o joelho, chega na igreja, dobra o joelho e diz, ô Senhor, obrigado por estar na tua casa, Senhor, mas tu sabe aquele meu cheque amanhã. Ele ora, ele até chora, irmão. Oh, Jesus. Mas não é a presença de Deus, é saber que o gerente vai ligar para ele. Aí ele se levanta e
o pastor começa a cantar, vamos cantar o hino número 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Ele começa a cantar, meus pecados. Ele fala pecado, mas ele está vendo o cheque lá na cruz lá. O pastor começa a pregar, uma palavra boa, mas ele não está nem aí. Ele até diz, oh glória, mas o glória não tem nada a ver com a palavra do pastor. É tipo, Jesus, olha eu aqui, Jesus, o cheque é amanhã, minha preocupação. Até que o pastor fala aquilo que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir? O pastor intuído e inspirado por Deus, assim, irmão, não te preocupe com o cheque que vai cair amanhã. Ele diz assim, fala, Jeová, agora tu falou comigo. Por quê? Diga comigo, eu escuto tudo. Mas eu só ouço o que eu quero. É ou não é? Tua mãe, quando era pequena, a minha mãe dizia assim, ô gurizinho, tu está me ouvindo? Por quê? Porque ela falava. Ô guri, tu tá me ouvindo, guri? Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu só ouço o que eu quero. Eu enxergo tudo, mas eu só vejo o que eu quero. Só aquilo que me chama a atenção. Então esse tipo de ruído é que atrapalha a comunicação. Mas o ruído, muitas vezes, pode estar no emissor. Qual é o ruído no emissor? É hoje vocês virem para curso de comunicação e liderança, eu chegar aqui para vocês e dizer assim, mas o que você ia dizer? Ai, Jesus, ou às vezes você não tem esse problema de dicção, mas às vezes é uma barda. Você sabe o que é barda? Sabe o que é barda? Cacuete, né? Aí você chega aqui, só os irmãos que apareceram, glória a Deus, quero dizer glória a Deus, estou muito feliz, glória a Deus, está aqui no São Luís, glória a Deus. O pastor Cláudio, glória a Deus, a gente se conhece há muito tempo, glória a Deus. A irmã Kézia, glória a Deus, meu Deus, irmã Kézia, glória a Deus. O irmão Custódio lá, meu Deus do céu, irmão Custódio. Esse irmão aqui, glória a Deus, ele conheceu muito meu pai, né, meu glória a Deus, né? Aí o camarada não consegue mais entender a mensagem, ele fica contando quantos glória a Deus. Termina o culto, ele perguntou assim, como é que foi a palavra? Eu não sei mais, ele falou 537 vezes glória a Deus. Pronto, é o ruído. Mas às vezes não é só a nossa bengala de linguagem que a gente conta, porque às vezes é glória a Deus, às vezes é daí, né? Aí, né? E fica aí. A minha filha, tem uma filha de 16 anos, e eles têm, os adolescentes, né? Qual era a barda dela? Como é? Eu sei que ela tem uma barda lá, uma bengala de linguagem para ela, e ela dizia, falava para mim, e daí ela pegou e disse assim, pai, o pai está entendendo o que eu estou falando? Seu filho, eu não entendi, mas tu já falou X número de vezes essa tua barba. Por quê? Porque a gente tem, mas eu não tenho, eu falo direitinho. Pede para alguém te gravar então. Pede para alguém te gravar, mas tu não pode saber que está gravando. Sabe por quê? Eu fui dar esse curso lá em Campos Novos. Chegou assim, aí eu disse para alguém gravar, daí o evangelista assim, irmão Ken, eu fui pregar esses dias e a minha esposa me gravou pregando. Gravou. O senhor sabia? Não sabia. E como é que foi? Ela chegou em casa, me deu o CD e disse assim, escuta se tu tiver coragem. Aí eu perguntei, tu teve coragem? Não tive coragem. Aí disse, engraçado, tu não teve coragem de te ouvir, mas tu fez o povo te ouvir tudo. Por quê? Porque são as nossas bardas. Eu tenho as minhas, né? Eu tenho, você tem, né? São as nossas bengalas de linguagem, que muitas vezes se transformam no ruído. Às vezes é um tique nervoso, né? Às vezes o obreiro vai aqui, ou a pessoa vai falar aqui, quero falar com os irmãos Capajão, quero dizer, irmãos, aí a pessoa já não presta mais atenção, já fica. Sabe o Gilvan Rodrigues? Gilvan Rodrigues, quando começou a pregar, nós chegamos lá na Igreja da Baleia, em Brasília. E daí, isso era 84, 83, 84, quando o Gilvan Rodrigues estava começando a pregar. E nós chegamos para cantar, e ele era o pregador. Aí a Roseli, a minha cunhada, casada com o Claudio, filho do pastor Zé Vieira, a Roseli chegou e disse assim, ô Queninho, que eles me chamam de Queninho, sabe quem está pregando aí? Aí ele falou assim, quem é? É aquele... Aí é aquele que faz assim, aquele assim, o Senhor, abençoado, O que é isso? Às vezes se torna um
pode estar no receptor. O receptor pode estar com dor de cabeça, daí ele senta bem próximo da caixa de som, e daí o pastor pega daqueles... Irmãos, aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Como é que eu pego um microfone com a distância do microfone? Primeiro, eu nunca coloco a mão aqui na cápsula, porque quando eu faço isso daqui, ó, que eu coloco a mão na cápsula, fica o som de pamonha, pamonha, pamonha. Tá vendo? Ó. Pamonha, pamonha, pamonha. Vou falar a mesma coisa aqui, ó. Pamonha, pamonha, pamonha. Tá vendo? 2. Nunca encoste essa nojeira na sua boca. Sabe o bacio da sua casa? A parte de dentro é mais limpa do que isso aqui. Quando eu estou falando aqui um monte de bactérias, de nojeira, a carne que eu comi meio-dia saiu aqui um pedacinho. Vou dizer isso, sabe por quê? Que cada vez que você pegar esse negócio aqui, você vai lembrar, meu, que nojo. Aí esse nojo não vai deixar você encostar na boca. No você não encostar na boca, você vai ajudar o irmão no som. Sabe por quê? Porque olha só aqui, ó, eu estou falando, não tá gostoso de ouvir? Agora, por que eu vou fazer aqui, ó? Irmãos, então vai. Mas irmão, eu fico no poder. Então, quando tu ficar no poder, tu baixa o microfone e grita. Depois tu volta a falar normal. Vocês estão rindo porque tem gente que faz isso aqui? Não, tá. Então tá. Pode continuar? Então, o ruído às vezes está no receptor. Está com fome, com sono, com dor de cabeça. A mulher está na TPM. Tem uma série de ruídos que a pessoa está. Então eu preciso compreender. Às vezes o ruído está no código ou na mensagem. Qual é o código? Aquele que eu falei, irmãos, essa noite Deus vai botar fogo aqui, não sair queimando. Se o camarada não entende, ele vai ficar lá perto da porta. Por quê? Porque ele não entende o código. Às vezes é a mensagem. Eu vou pregar para os irmãos do círculo de oração. Aí eu chego lá e digo, oh, as irmãs do círculo de oração, vou pregar. As irmãs, que Deus abençoe, irmãs. Nós somos a CPU de Jeová. E quando o Jeová entrou no nosso ser, na nossa CPU, ele colocou um software maravilhoso. E de vez em quando ele faz um upload. Vai ter irmã que vai dizer assim, meu Deus, ele fala língua estranha direto. Por quê? Porque ela não está compreendendo nada. Por quê? Porque isso é linguagem de computação. Se eu estivesse pregando para adolescente, ok. Eles iam estar, glória a Deus. Põe um antivírus aí em mim. Isso não é um antivírus, Jeová. Por quê? Porque é a linguagem deles. Agora já pensou eu ir pregar para adolescente, começar a pregar assim, oh, aquela igrejinha. O povo entrava, a pedra comia. Aí os adolescentes diziam assim, meu vô aqui agora, ia adorar. Por quê? Porque a mensagem. Agora, qual é o segredo? Eu preciso saber quem é o meu público. Ah, meu público é X. Então, eu tenho que falar a mensagem que meu público vai querer entender. Senão, eu criei um ruído. Por quê? Senão, ninguém vai conseguir compreender. Até aqui tá legal? Amém? Amém? Conseguiram entender? Amém. Não fique assim tão assustado comigo, eu sou meio assim, mas se eu não fizesse a palhaçada aqui, irmão, vocês escapam da minha audiência. Então eu estou me esforçando para ter vocês aqui grudados aqui em mim. Não vou perder para Globo, não. Vamos lá na página 10, os tipos de comunicação. Nós temos comunicação verbal. O que é comunicação verbal? É tudo que eu falo e escrevo.